Hoje é dia 18 de dezembro de 2021, sábado. São 14 horas e 49 minutos em um sábado ensolarado, no horário que nós estamos iniciando o culto. Choveu bastante o dia e a noite. E estamos nesta fase do culto, dando continuidade à leitura da obra O Gigante Deitado, uma obra organizada por Jane Martins Vilela, prefácio de Hugo Gonçalves, apresentação Isaías com Z, claro, editora O Clarim. Estamos à página 186, 187, sob o título de Obsessão. Um espírito que trazia ou perispírito na forma mulher o perseguia há muitas encarnações. Ele tinha a vidência desse espírito e o descrevia. Ele costumava aparecer-lhe à madrugada. A sua insônia era famosa. Dormia cerca de 2 horas por dia. E de madrugada se descortinava-lhe a visão do espírito. Uma vez acompanhando o Jerônimo a uma palestra em São Paulo, Márcia percebeu ou recebeu de uma jovem um quadro pintado. Era um espírito, uma moça que ela viu ao lado de Jerônimo. A Márcia ficou estupefacta ao ver o quadro. Era a descrição de que Jerônimo dava de seu espírito obsessor, a cobradora de sua vida. A moça que pintou achou que era uma mentora, mas a Márcia percebeu que não. O Jerônimo sofreu muito com as investidas desse espírito, torturas físicas e morais quando assediado. Com referência à obsessão, vamos encontrar subsídios em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, item 245. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Algumas vezes é uma vingança sobre um indivíduo do qual se tem algo a se queixar durante a vida ou em outra existência. Frequentemente também não há outra razão que o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer aos outros sofrerem. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los. Esses espíritos, por vezes, atuam com ódios e por inveja do bem. É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. A questão 469 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Resposta: fazendo bem, colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores
e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de estudar sugestões, guardai-vos de escutar sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós as más paixões. Desconfiais, sobretudo dos que exultam o vosso orgulho, porque eles atacam a vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Soubemos depois que o espírito obsessor, Jerônimo, após muitos anos, foi abrandando o ódio, ficando mais maleável às elucidações, pelo exemplo que observava na conduta de Jerônimo. Observação. Jerônimo, em momento algum, reclamava, maldizia, se vitimizava de suas condições físicas e de suas condições interiores. Ele tinha consciência dos compromissos que assumira em outras encarnações. Jerônimo nos deu o exemplo do indivíduo que erra e que diz que tudo bem, uma hora isso passa também. E com isto ele perseverou e alcançou a superação de suas próprias montanhas, dos embaraços que criou para si próprio. Um espírito obsessor, na verdade, é a nossa vítima. Um espírito obsessor, na verdade, é um indivíduo que precisa mais de Deus do que nós mesmos, porque ele é nossa vítima. Foi nossa vítima no passado, nós incitamos ou despertamos em seu mundo íntimo motivos para que ele se revoltasse, se indignasse, nos odiando de maneira perversa. E hoje, a maneira com que o exemplo de Jerônimo fez para com esta jovem que o atormentava durante anos, além das dores consequentes de sua paralisia, de suas limitações físicas, de sua cegueira, das infecções, inflamações que ele tinha. Além disso tudo, havia um processo obsessivo intenso. Jerônimo ficava o tempo todo com o ventilador ligado para que abrandasse, né? O vento, a semelhança de uma música neutra, né? De uma nota branca, além de esfriar o seu corpo, esfriar o calor que o organismo físico dele tinha. É como se ele tivesse uma febre constante, né? E um tormento interno consequente dessas cobranças. Jerônimo, conforme nós já citamos anteriormente, posteriormente, utilizando-se de 2 médiuns, escreve 3 livros. E nesses livros ele expõe as razões pelas quais ele passou pelo que ele passou. Então Jerônimo é o indivíduo que diz: estou aqui, sei que devo e estou disposto a acertar as minhas dívidas. E mostrou que é possível superar os próprios obstáculos criados por si próprio. Sob o título Premonição, a folha 188 e 189 desta obra, O Gigante Deitado, está o seguinte texto: uma senhora, conversando, contou-lhe os problemas com o marido. Era ele, o
seu cálice de amarguras. Ela era uma senhora muito boa, prestativa, e o marido a maltratava muito. Ela era uma batalhadora no espiritismo e o marido não a compreendia. Sabendo que a esposa estava lá na casa do Jerônimo, telefonou, destratou a Márcia e o Jerônimo e foi buscar a esposa. Quando saíram, o Jerônimo, com muita seriedade, disse: Márcia, infelizmente, ele só vai aprender com a dor. Por incrível que pareça, a mulher dele vai para o sanatório e pode até ter uma morte drástica, porque, infelizmente, só a dor vai ajudá-la a despertá-la, porque o amor é muito pouco. Passaram-se os anos, a vida da pobre mulher agravou-se, tanto pelo modo como o marido a tratava, e ela acabou mesmo indo para o sanatório e teve morte trágica. Quando Jerônimo comentou sobre o fato, a Márcia pensou que era só um alerta, mas ele estava antevendo o futuro provável se o homem não mudasse de conduta. Com referência a esse assunto, na questão 12 de Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, no capítulo 26, em perguntas que se podem dirigir aos Espíritos. Não há homens dotados de uma faculdade especial que lhe faz antever o futuro? Sim, aqueles cuja alma se desprende da matéria. Então é o Espírito que vê. Quando isso é útil, Deus lhe permite revelar certas coisas para o bem. Mas há ainda os impostores e charlatões. Essa faculdade será muito comum no futuro. Veja bem, a situação dessa moça, ela torturada pelo marido, vai lá, pede ajuda para o Jerônimo, o marido vem, ofende Jerônimo, ofende a Márcia, que é a outra colaboradora do local, leva essa senhora e o Jerônimo comenta: essa senhora ainda tem outras provações pela frente, foi parar num sanatório e morreu no sanatório de maneira drástica. Aí você diz, se ela era uma senhora batalhadora no espiritismo, uma pessoa que só fazia o bem, por que tudo isso? Né? Quer dizer, a gente imagina o seguinte: o marido tinha que ir para o sanatório, ficar doente, passar por todas essas dores. E quem passou foi justamente essa pessoa, essa batalhadora aí. Analise o caso do Jerônimo, trabalhando, fazendo bem, sofrendo fisicamente, psicologicamente sendo atormentado, espiritualmente sendo atormentado por obsessões terríveis. Se não fosse o Jerônimo contar nesses 2, 3 livros o que ele aprontou para passar pelo que ele passou, né? Então essa senhora, de sua vez, que está muito bem hoje, está trabalhando, né? Espiritualmente a favor do próximo, tendo um marido nessas condições, certamente, ou por missão, né? Porque ela resolveu ajudar essa pessoa, ou por compromisso mesmo. Hoje ela está bem porque optou por estar bem, mas ele não perdoou, ele continuou odiando aquela senhora, o marido, estou dizendo, por coisas que estão lá no inconsciente de sua memória. Mas cada um é responsável pelas próprias escolhas. Jerônimo perseverou no bem e conseguiu levar consigo muitos corações inseguros, né, que precisavam de um testemunho vivo, um exemplo vivo de um trabalhador do Cristo, apesar de todos os obstáculos que a vida pudesse lhe oferecer. E essa senhora igualmente, né, trabalhando no bem, desencarnou e está muito bem, vamos dizer assim. Quem não conseguiu perdoar, que foi o marido,
que vai acontecer com ele depois de desencarnar. Existe um momento na vida da gente aonde a providência divina afasta o malfeitor daquele que trabalha no bem. Se o indivíduo não quer perdoar, é problema dele. O outro já trabalhou o suficiente para não merecer aquele tipo de assédio, aquele tipo de perturbação. Se a pessoa continua trabalhando no bem, a vida da pessoa vai melhorando, as coisas vão acontecendo, as dores, os sacrifícios, os sofrimentos são pela dor alheia, não são mais pelas nossas próprias dores, né? Muito embora às vezes a gente tenha ainda compromissos anteriores. Então é aquilo que Jesus disse: o amor cobre, né, uma multidão de pecados. Trabalhando, a gente vai se livrando dos nossos cobradores do passado. De uma maneira ou de outra, a gente vai ajudá-los. Esses médiuns de cura que a gente vê, que a gente idolatra, são grandes devedores. Pessoas que ajudam muitas pessoas porque prejudicaram milhares e milhares de pessoas nas suas condutas. Foram governantes, foram reis, foram políticos, senhores feudais, faraós, pessoas que tinham um poder e que utilizaram todos os recursos materiais que tinham à época somente a seu favor. E estão lá milhares, né, centenas de milhares de pessoas odiando aquela pessoa. Então a pessoa passa uma encarnação às vezes de maneira opulenta e depois tem aí milhares de anos para acertar com cada caso que ele prejudicou. Então, na mediunidade de cura, numa mediunidade missionária, de trabalho no bem, onde tem todas essas reviravoltas aí, como aconteceu com Jerônimo, como aconteceu com essa senhora, a pessoa fica sem entender como uma pessoa tão boa pode sofrer tanto. É que ela é tão boa para dar o exemplo. Ela é tão boa porque conquistou a compreensão de que o melhor é fazer o bem. O bom negócio é a realização em nome do amor, em nome da empatia, em nome da comiseração, em nome do apiedar-se pelo sofrimento alheio, que muitas das vezes é consequência do que nós mesmos criamos naquela vida, na vida daquela pessoa. Mas hoje estamos ali, batalhando para fazer o nosso melhor, com a tintura, né, com a ilusão de que estamos fazendo a caridade. Na verdade, a caridade é para nós mesmos, no sentido de nos libertarmos dos compromissos em relação àqueles nossos assistidos. Então não são estranhos que nós estamos assistindo, são nossas próprias vítimas. Vencendo Barreiras é o título do tema, aqui a folha 192, 193 dessa obra, O Gigante Deitado, organizado por Jane Martins Vilela, uma médica homeopata que por muitos anos acompanhou a vida de Jerônimo, inclusive durante o período acadêmico. Ela fazia medicina e nos seus períodos de férias escolares ia lá à residência de Jerônimo para ler para ele. E a voz dela era tão suave que fazia o Jerônimo dormir, sendo que Jerônimo dormia 2 horas por dia, 2 horas naquele dia, e bastava ela ler, o Jerônimo conseguia dormir. Essa história, Vencendo Barreiras, foi contada pelo Dr. José de Cambé, Paraná. Estávamos até juntos, por sinal, numa pequena caravana de amigos que seguiu com Jerônimo para a última palestra em nossa região, Cambé, Paraná. Jerônimo era vibrante e alegre, que simplesmente nos esquecíamos de seus defeitos físicos, ele os superava. Às vezes se esquecia até do Jerônimo, não era só de que ele tinha limitações.
Jerônimo era tão vibrante e alegre que simplesmente nos esquecíamos de seus defeitos físicos. Ele os superava. Na despedida do doutor José Antônio, aproximou-se e disse: Jerônimo, quando eu puder, não, Jerônimo, quando puder, leia alguns artigos que escrevemos para o Imortal, nosso jornal espírita. Sua opinião é de muita valia para nós, temos muito o que aprender. Ele riu gostosamente e com bom humor respondeu: quer mesmo que eu leia? Foi aí que o doutor José Antônio se lembrou de que ele era cego, que não possuía as órbitas oculares em suas cavidades. Isso é uma lição. Há muitas pessoas que criam complexos de inferioridade por um sinalzinho de nascença que às vezes ninguém nota. É quando o defeito preocupa mais a quem o tem do que é notado pelos demais. É curioso isso, né? O Jerônimo Mendonça Ribeiro fazia-nos esquecer de que ele era tetraplégico. Conversando com Jerônimo, vendo Jerônimo, assistindo Jerônimo, participando da vida dele, se esquecia que ele estava no leito, se esquecia de que ele não tinha os globos oculares nas órbitas. E às vezes um defeitozinho, né, qualquer no nosso corpo chama mais atenção a nós mesmos do que nos outros que puderem, por essa ou aquela circunstância, notar. A folha 194, 195 desta obra, O Gigante Deitado, está o título: A Morte. Uma senhora com 40 anos, vitimizada por um câncer que a consumia lentamente, soube da sua presença, ou da presença de Jerônimo em Cambé, e foi visitá-lo e conversar. Ao entrar, sem ele ainda ter notado a presença daquela senhora, ela já foi dizendo revoltada: eu não quero morrer. Discretamente, o doutor José Antônio explicou o caso ao Jerônimo, que passou a atendê-la, falando-lhe da imortalidade da alma. A senhora, inconsolável, reagiu dizendo: eu não quero deixar este corpo físico, eu não quero deixar esta vida. Jerônimo interrogou-a em tom de surpresa: se eu estou entendendo, você quer a imortalidade no corpo físico? A mulher respondeu: sim, sim. Jerônimo, sob profunda inspiração, lhe afirmou: se nesse momento eu pedisse a Deus que abolisse a morte, para podermos ser todos imortais dentro do corpo físico, e se porventura, por sua misericórdia incomensurável, ele me atendesse, eu estaria condenado pela eternidade a estar nesta condição de paralisia e cegueira. E chamando aquela senhora pelo nome, completou: para mim, a morte será aquela doce enfermeira que, após ver-me por mais de 29 anos nesta cama, um dia se aproxime e me dê se aproxima e me diz: Jerônimo, levante-se, é hora de trabalhar. E diante desta afirmação, todos
os presentes choraram, derramaram lágrimas. A morte, como libertadora, era até ansiada por ele, por Jerônimo, que soube dignificar a vida no trabalho, enquanto aqui na terra esteve. Desejava ser espírito livre do corpo dolorido, da cegueira, da paralisia. No mundo espiritual trabalharia sem o fardo que carregava. Seria um retorno luminoso para quem suportou uma provação e ainda assiste irmãos infelizes. Enquanto aqui esteve, era atuante, servidor, resignado, lutou na vida e foi até chamado, lutou na vida e pela vida até o momento em que foi chamado pelo mundo espiritual. Sob o título Unha Encravada, a folha 196 e 197, nós vamos continuar a leitura no próximo culto. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro. Te agradecemos, Senhor, porque o nosso dia a dia se torna suave. A nossa rotina se torna um crescendo de inspirações e de reconhecimento de que estamos sob uma bênção permanente. Jerônimo Mendonça Ribeiro, bem-aventurado és entre os de sua época, por nos dar o exemplo, o melhor a se fazer diante da adversidade. Jerônimo Mendonça Ribeiro, gratidão por estar nesta época em que a vida nos cobra tanto, 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 e que somente diante de um testemunho de vida como o seu, para que olhemos para nossas próprias vidas e reconhecemos a pequenez de nossos desafios, como este caso que acabamos de ler. A gente valoriza tanto um pequeno obstáculo que não observa as grandes cargas que tantos irmãos estão aí carregando e que nos caberia esquecer de nós mesmos e ombrear aquele companheiro para que nós o auxiliemos a suavizar sua jornada, suas dores. Que se nada mais que a alegria de viver, pudermos exercitar dia a dia, hora a hora, momento a momento, que já seja isso a razão de ser de nossas vidas, porque em nossa alegria tantas e tantas almas se esquecerão das sombras que ainda tem que vencer. Obrigado, Jerônimo. Bem sabemos que não precisava desse tipo de elogio, desse tipo de agradecimento, mas diante do momento em que estamos todos nós aqui na Terra passando, certamente merecedor, e por uma questão de gratidão, para reconhecermos que precisamos também reagir, agir,
protagonizar as nossas próprias vidas, é que aqui valoramos a tua prática de resiliência, de ânimo constante, de alegria.